Oi, gente. Nunca gravei um vídeo desse tipo. Jamais pensei que eu poderia vir até aqui, uma rede social, gravar algo do tipo, né? Mas mediante aos acontecimentos, mediante a tudo que tem acontecido em nossas vidas, as muitas mensagens que eu recebi, as muitas mensagens que meu esposo recebeu, até mesmo parentes nossos, né? Perguntando a respeito. Então, é um vídeo bem difícil para mim. Cheguei aqui no meu trabalho e tô gravando de dentro do carro, dá pra ver, né? Mas do meu trabalho, quem ficar sabendo vai saber através da rede social, isso se me seguir. Mas vamos lá. Sim, gente, é realmente o que vocês entenderam. Meus filhos foram sim abusados dentro da igreja, da qual eu e o meu esposo éramos líderes, pastores, eu ungida como até bispa e o meu esposo o apóstolo da igreja. Enquanto acontecia o culto no andar de cima, perversidades estavam acontecendo no andar de baixo. E não só dentro da igreja, tá? Também foi fora dela. Nossa, gente, tá bem difícil, meu coração tá a milhão, mas eu vou conseguir sim falar e por enquanto eu não vou citar o nome da pessoa, mas já muitos, né, que são mais próximos da gente, que guarda algum respeito por nós, sabe de quem nós estamos falando. Já outros não faz ideia e vai ficar tentando buscar quem é. Era uma pessoa que foi do convívio do meu esposo desde a infância, né? Teve vários problemas, vários episódios. Tipo assim, era a ovelha desgarrada, sabe? Da família dele. Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto de família, não. Porque daí vai falar que tá ofendendo a família e não vem ao caso, não é sobre a família dele, mas sim dele. E é bem difícil. Eu tô tremendo muito, mas eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir falar. Esse demônio, porque eu intitulo ele como um demônio, né? Eu não falo que ele era um ex-membro da minha igreja, não, era um demônio infiltrado dentro da igreja, da qual tudo que tocava, tudo que ele tocava, que ele se dispunha a fazer, algo dava de errado. Quantas vezes participava do louvor? Acho que o pessoal vai ficar assim mais sabendo quem é. Todas as vezes o Senhor falava comigo: limpa o altar, tem sujeira no altar e não sei o que tem. E por muitas vezes eu não entendia o que era isso, não entendia, sabe? Haviam brigas demais dentro da minha casa, entre eu e meu esposo, porque eu ficava assim: não é possível, o que está acontecendo, sabe? Tem alguém que está no erro, o que acontece? Quem é cristão vai entender, quem não é cristão só vai me ouvir nesse momento e tudo bem, você não é obrigado a entender, a saber como é a conduta de um cristão, não precisa entender. Só também não critique, tá? Porque eu respeito toda e qualquer religião, tá? Não ataco ninguém, assim como política também, eu não me intrometo, porque eu não vou querer de forma alguma, é uma coisa que a gente não vai chegar a nenhum consenso, eu vou ter o meu partido, você vai ter o seu partido, o seu ponto de vista não vai ser igual ao meu e ponto. E haviam várias coisas, haviam vários ataques, gente, dentro da igreja, era no ministério, era uma coisa, uma conturbação que a gente não entendia, sabe?
que está acontecendo, o que está acontecendo? Pois bem, essa bomba do que aconteceu com os meus filhos veio a mim em janeiro de 2022. Por quê? No final do ano, foi de 2021 para 2022, eu não vou recordar com precisão, tá? Não vou recordar com precisão o dia em que a matéria foi ao ar, mas o Fantástico estava fazendo uma série de reportagens sobre pedofilia. E estávamos ainda de férias escolares, né? Eu estava na casa dos meus pais, estava a Ana Luísa e o Pedro Henrique comigo. O João Vitor tinha ido viajar para BH com o Igor para ele poder cumprir uma agenda. Então só estava eu com a Isa e o Ike. E isso foi num domingo, né? Porque é quando passa, quando tem o Fantástico. Aí, não lembro se foi tipo num domingo à noite ou foi na segunda-feira, os meus pais foram me deixar em casa, em Guarulhos. E aí, foi numa segunda-feira à noite, o meu filho, o Pedro, ele tava meio estranho, aquele dia ele tava muito estranho. E aí ele falou assim: mamãe, a gente precisa conversar. Aí ele veio todas as vezes que meus filhos querem conversar, quer falar algo sério, alguma coisa do tipo, eles me procuram, eles têm muito mais isso comigo do que com o pai. Então ele veio, né? Mamãe, a gente precisa conversar. Entrou no meu quarto e fechou a porta. Mas só tava eu, ele e a Isa. Aí ele fechou a porta. Aí eu falei, nossa, deve ser sério, né? E aí ele começou a chorar de um jeito que eu nunca vi meu filho chorar daquela forma. Nunca. Toda a minha vida como mãe, nunca vi meu filho chorar daquele jeito. Ele chorou. E aquilo, ele não conseguia parar. O meu coração acelerou, tava batendo. Sabe quando você sente o coração batendo na garganta? Eu estava exatamente sentindo dessa forma. Mas eu precisava manter uma calma para poder ouvir o meu filho, tentar tirar dele o que estava angustiando ele, por que ele estava dessa forma, né? E aí, eu peguei e falei para ele. Aí ele, quando ele conseguiu amenizar o choro, ele falou assim: mamãe, primeira coisa, me perdoa. Me perdoa porque eu não sabia que era errado. Aí por um momento eu fiquei assim: o que meu filho pode ter feito de tão errado que ele tá se culpando? Aí eu peguei na hora, né? Falei para ele assim, falei: filho, primeiro, seja o que for que você tenha feito, a mamãe sempre vai te perdoar. Você, o João, a Isa, seja o que for, eu sempre vou perdoar. Segundo, nós vamos consertar se isso prejudicou alguém, se danificou algo, porque até então eu não sabia o que era, né? Se danificou algo e você vai assumir a culpa, porque isso é hombridade, filho. Você é homem. Olha as palavras que eu usei. Você é homem. Então, você vai assumir o seu erro, mas a gente vai consertar, a mamãe vai te perdoar. Essa minha fala, né, pro meu filho, acalmou ele, sabe? Ele foi ficando mais sereno, ele estava muito vermelho, os olhos muito cheios de lágrimas, ele conseguiu limpar. E aí que vem a bomba. Mamãe, lembra quando a gente estava com a igreja lá no centro de Guarulhos? Lembro, filho. Lembra do fulano de tal? A hora que ele falou isso, gente, era como se meu coração tivesse feito assim, ó. Diminuiu. Aí eu na hora, quando ele citou o nome da pessoa, eu estava sentada na minha cama, eu não conseguia movimentar as minhas pernas para poder sair da posição que eu estava. É como se a minha perna tivesse paralisado, assim, sabe? Adormeceu de uma tal forma que eu não conseguia movimentar.
E aí eu peguei e falei, filho, o que que tem? Eu lembro. Tentando falar de um jeito descontraído ainda. Ah, claro, lembro sim. E aí ele falou assim, eu fui abusado por ele. Olha, tá aí uma coisa que nenhum pai espera ouvir na vida. Porque vem todo um filme na nossa cabeça, sabe? O quanto foi planejado, o quanto foi esperado, o quanto foi amado, cuidado, sabe? Cada aprendizado, sabe? Todo o crescimento. No nosso caso, como nós somos cristãos, ser criados dentro da igreja, num ambiente saudável, feito por nós. Não quero saber dos outros, feito por nós. As pessoas têm muita mania de julgar que igreja tal não presta, que não sei o que tem outro não presta, que não presta, que não presta. Não quero saber dos outros membros. Não quero saber do que acontece nas outras igrejas. Eu sei de mim, do meu particular, do meu pessoal com Deus. Basta. A vida do vizinho é do vizinho. Nunca me envolvi em fofoca, não suporto fofoca, não ando perto de fofoca. Posicionamento meu antes mesmo de me converter. E aí, ele foi, contou o que tinha acontecido. E eu peguei e falei assim, filho, deixa o papai vai chegar amanhã de viagem. O Igor, eu estava na segunda-feira, então o Igor viria na terça-feira embora, à noite. Eu falei, assim que ele chegou, que o papai chegar, a gente vai conversar com ele sobre isso, tá bom? Mas vai ficar tudo bem, não se culpa por nada, você não foi culpado, você só era uma criança, você não sabia o que estava acontecendo e tudo bem. A minha forma de falar com ele o tranquilizou. Ele foi pro quarto, né? Foi para dormir. E eu rolava de um lado pro outro na cama e eu não conseguia dormir, de jeito nenhum. Aí eu peguei, chamei o Igor. Só que o Igor é assim, quando ele tá ministrando fora, geralmente quando acaba as reuniões ou se for algum evento, os pastores geralmente chamam para poder ir comer alguma coisa fora, ou que seja na casa dele, ou em algum restaurante, pizzaria, seja o que for. E eles ficam trocando experiências, ficam conversando, enfim, uma mesa saudável. E eu chamando o Igor, ele não me respondia. Mas assim que ele viu a minha mensagem, de imediato ele retornou. E aí eu contei pra ele. Só que assim, gente, eu não posso culpar ele também, porque assim, foi uma pessoa que foi do convívio dele por muitos anos. Então, não seria uma situação que ele poderia imaginar que vai acontecer com os meus filhos, vai mexer com os meus filhos, entendeu? Então, ele não acreditou, ele falou, não é possível, não é possível. Mas se isso aconteceu, nossa, eu acabo com a vida dele. Mesma coisa, a minha coisa, o mesmo pensamento. Se eu encontrar, eu mato com a minha unha. Falei, eu mato com a minha unha. E quem me conhece sabe o quanto que eu sou uma leoa. E eu costumo dizer que eu sou uma leoa bruta. Dá um chute na minha cara, dá uma bica na minha cara, mas não mexe com os meus filhos, nem com nada do que é meu. Sou uma flor de formosura. Ai, ela é tão boazinha, ela é tão quietinha, olha o sorrisinho dela. Sou, e não é por falsidade, esta sou eu. Mas se você ameaçar a pisar no meu calo, mexer com os meus filhos, você vai conhecer um lado meu que você vai desejar nunca ter conhecido. É capaz de você querer dormir abraçadinho, agarradinho com um demônio, menos me conhecer nessa situação. E aí, eu peguei, por fim, para poder finalizar a conversa com o Igor, eu falei assim, amor, a hora que você for pro quarto, se eu não me engano, ele estava num hotel, a igreja lá tinha pago um hotel para ele, e eles estavam dormindo num quarto. E aí,
Eu falei, a hora que vocês forem pro quarto, só tá vocês dois ou tem alguém dividindo o quarto com vocês? Não, só tá nós dois. Eu falei, ótimo. Eu falei, eu quero que você pergunte pro João. Mas vai conversando numa boa, pergunta se ele lembra da pessoa. E o Igor, ele fala que ele não tem muito jeito, sabe, para poder falar, e de repente pode ser uma coisa meio agressiva a forma dele falar e acabar espantando, antes dele conseguir tirar a informação, ele afastar. Então o que ele fez? Eles vieram embora e deixou para que eu conversasse com o João. A hora que eles entraram dentro de casa, eu peguei e falei assim, eu falei, Ju, eles entraram dentro de casa, eu falei assim pro Igor, você conversou? Aí ele pegou e falou, não tive coragem, eu quero que você, com o seu jeito, você converse. Tá bom. E aí, eu chamei o João no quarto, ele sentou na minha cama e eu tava de pé, encostada assim com a mão na fechadura da porta. E aí eu falei assim, Ju, a mamãe vai te perguntar uma coisa e eu quero que você seja muito sincero com a mamãe, não minta, paixão. A mamãe sempre fala que pode contar tudo, a pior coisa, sabe, que você possa ter feito, que possa ter acontecido, pode contar pra mamãe. A mamãe é sua amiga, não precisa esconder nada de mim. Aí ele ficou me olhando assim, aí ele, tá bom, mamãe. Aí eu falei assim, filho, você lembra o fulano de tal? Ai, vim na ponta da língua para eu falar o nome desse desgraçado. Desgraçado porque ele não tem graça, né? Então ele é um desgraçado. E aí ele me olhou assim na hora, meu filho desabou num choro. Gente, pela segunda vez eu vejo um choro de dor. Aquele choro que vem assim, sabe, de dentro, mas ele vai saindo, arranhando, machucando o peito, garganta, tudo. Foi esse choro que meu filho apresentou. Na hora eu me segurei mais firme na maçaneta da porta, fechei meus olhos e puxei a respiração. As minhas pernas começaram a tremer, 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 tremer. Eu falei assim, meu Deus, eu vou cair. Aí eu peguei e falei assim, filhote, só conta pra mamãe o que ele fez com você. Mesmo em meio às lágrimas, o meu filho começou a contar, começou a falar. Aquilo foi extremamente doloroso pra mim. Na hora, eu abri a porta do quarto e só pude falar assim, vida. Foi a única palavra que saiu da minha boca. Meu esposo entrou no quarto e abraçou o João, que estava chorando muito. Veio o Pedro, começou a chorar muito. Virou um cenário de caos ali dentro da minha casa. Aí já toma um sentimento de fúria, tomou o Igor. E ele falou, vamos fazer um boletim de ocorrência agora. Aí eu falei, vamos. Eu falei, isso não é para deixar para amanhã, quando amanhecer o dia. Não, é para já. E aí, eis que fomos para a delegacia. E chegando lá, como os dois relataram a mim, então eu que tive, né, que fazer o depoimento lá para poder registrar o BO. E naquele mesmo dia nós não fomos liberados. Isso era por volta de umas 7 e pouco da noite. Nós não fomos liberados. E aí eles falaram assim, vocês vão ficar aqui porque agora nós precisamos fazer o corpo de delito. E eu tentando ali justificar, não, você não está entendendo. Isso aconteceu há uns 4 anos atrás. Não vai ter vestígio nenhum nos meus filhos. Leiga também, né? Eu falei, não tem necessidade. Não, mãe, você não está entendendo. Toda e qualquer violência precisa ser feita. Ainda que não haja nada aparente agora, tem todo um processo. Eles vão passar por psicólogos.
eles vão ser ouvidos. Então é todo um trabalho, não é assim, você veio aqui, denunciou, registrou o boletim de ocorrência, amanhã o camarada tá preso. Não é assim. Poderia ser, né, gente? Quantas e quantas famílias passam por isso? É complicado. E aí eu sei que nós aguardamos, isso era por volta de umas 7h pouco, quando chegou na delegacia, não demorou de sermos atendidos, e logo em seguida eles solicitaram, a gente não podia ir com o nosso carro, a gente teve que aguardar uma viatura do hospital Pérola Byton, porque é lá que é feito o exame corpo de delito. Os meus filhos tiveram que passar por esses exames constrangedor. Não vou entrar por pormenores aqui, mas é constrangedor. Nós ficamos lá na delegacia até meia-noite e pouco. Eu sei que era quase 1h da manhã, a hora que o carro conseguiu chegar para nos pegar, porque eles vão atendendo outros chamados, né? E o carro chegou para nos pegar. Fomos lá pro Pérola Byton. Abre ficha aqui, faz aquilo ali. Fez o corpo de delito nos dois, eu que acompanhei. O choro entalado na garganta, vendo os meus filhos assim, sem reação. Mamãe, o que tá acontecendo, sabe? E nós saímos, por fim, gente, chegamos na nossa casa. Era quase 5h da manhã, ou era passado das 5h da manhã. Óbvio que eu e meu marido não conseguimos dormir. Eu já tinha conseguido contrato para poder trabalhar numa escola. A dona da escola foi muito, muito, muito compreensiva comigo naquele dia. Ela entendeu, ela me cobriu, né, em questão das aulas lá e tal. Gente, foi um tempo, foi uma tormenta muito grande. E de lá para cá, meus filhos foram tratados por uma psicóloga abençoadíssima, que ela compreendeu, ela conseguiu enxergar a dor que existia nos meus filhos. Foi 1 ano, ou foi 1 ano e pouquinho de cuidado que ela teve. Kati, você foi bênção na vida dos meus filhos, muita, muita bênção na vida deles. Só que assim, gente, meus filhos não estão curados, não estão. Na época em que aconteceu isso, que o João começou a ficar mais depressivo na escola e nós fomos chamados, que nem eu falei lá no início, depois de muito tempo, aí ele vem contar: mamãe, eu me trancava no banheiro da escola porque era uma dor tão grande aqui, era uma dor que eu sentia, meu coração acelerava, me dava falta de ar. Gente, meu filho tendo crise, pânico. Eu passei por isso, eu faço tratamento até hoje. E você, o demônio infeliz, você vivenciou o início do meu tratamento. Não foi por conta do que você fez. Uns anos antes, eu comecei a apresentar esses problemas e comecei a tomar remédios. E você acompanhou esse processo meu. E por conta disso, só piorou. Estou eu aqui no 7º ano, acho que é o 7º ano, ainda de tratamento. Não posso ficar um dia sequer sem tomar remédio, porque senão volto a estaca zero e fico muito ruim. Aí ele falou que se trancava no banheiro para poder chorar muito, porque ele queria aliviar aquela dor que ele estava sentindo. Aí a gente conversando, tudo, eu falei: tudo bem, filho, chorar faz parte. De tudo que meu filho apresentava, falava, de certa forma eu tentava
olha, é puro Deus, sabe? É o Espírito Santo agindo, porque humanamente, que força que eu teria para dar para os meus filhos. Por isso que fala que mãe, que não é só chocadeira, tá? Mãe que é mãe, é, ela tira força da onde não tem. Ela move o mundo, se preciso for. Ela faz. E eu falava, filho, tudo bem. Aí ele gostava muito de deitar comigo na cama no final do dia. Aí abria a janela, eu moro em apartamento, abre a janela do meu quarto. E a gente não, deitado, a gente não vê outro apartamento, né? O que a gente vê é o céu. É o céu que tá aberto pra gente. E aí, ali deitada na cama com ele, eles entrelaçavam assim os dedinhos comigo. Aí ele falava assim... Ele falava assim... Mãe, sabia que eu já tive vontade de tirar minha vida? Aí eu, como assim, filho? Aí ele, diversas vezes, quando eu tinha essas coisas na escola, de querer ficar chorando, de eu estar dentro do banheiro lá, chorando sozinho para ninguém ver, a minha vontade era de sair abrindo a porta da escola, abrir o portão e me jogar na frente de um carro assim e acabar toda a dor que eu tô sentindo aqui. Vocês têm noção? O que é ouvir isso de um filho? Gente, é muito doloroso, é muito doloroso. E desde então eu tenho tido o máximo de cuidado com os meus filhos. Algo, eu quero, aí aqui esse momento eu quero dar um alerta para pais, mães, tios, tias, avós, seja quem for o responsável por uma criança. Não deixe para falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre as coisas da vida. Precisou tudo isso vir à tona para a gente saber que a inocência dos meus filhos foi tragada bem lá, assim, sabe, na primeira infância deles. Foi tirado isso deles, essa inocência que tanto eu, o pai, os avós, que são quem tem mais proximidade, que a gente resguardava tanto, e o pensamento, no momento oportuno, saberá. Agora, não tenho por que saber. E depois de tudo isso, quando veio à tona, aí sim a gente sabe, não, vamos conversar, vamos falar sobre, vamos tirar dúvidas se eles tiverem. Meus queridos, a, a maior lição da vida a gente aprende em casa, são com os nossos pais. Os nossos pais, nós pais, somos o espelho para os nossos filhos. É o que vai refletir em nós. Isso é muito sério, sabe? E quantas famílias não fala, ainda assim, gente, a gente está no século 21, 2025. E ainda há tabu dentro de casa de não falar sobre. Não, isso é coisa feia. Que coisa feia? O sexo foi Deus que fez. De forma normal, de forma natural. Tudo aquilo que sai fora do que Deus planejou para a humanidade não é lícito. Como eu sempre falo, existem duas forças que regem o mundo, o bem e o mal. Se não é o bem que está prevalecendo, então é o mal que está em ascensão na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. A gente tem que procurar viver da melhor forma possível.
Olha, eu tinha tanta coisa, enquanto eu estava vindo aqui pro meu trabalho, eu vim pensando tantas coisas, como que eu poderia iniciar esse vídeo, como que eu poderia falar, o que eu deveria falar. Mas, por fim, gente, eu até falei um pouco além do que deveria. Tô vendo aqui que o vídeo já tá dando meia hora, mas é isso, infelizmente aconteceu com os meus filhos. Como ele é chegadinho para homem, então ele não tocou na minha filha, não tocou. Gente, vocês acreditam? Ele pegava o meu filho João e falava que ia dar um rolê de carro. Pegava o meu filho, levava para casa dele. E lá ele colocava pornografia no celular, fazia o que queria com meu filho. Você tem noção? Isso é dolorido demais, mas eu sei que Deus dará graça acima de qualquer coisa. E como eu disse, eu vim planejando tanta coisa para falar, para expor, mas Deus me deu uma travada no momento que eu comecei a gravar esse vídeo. Meus pais não concordam de eu expor isso daqui porque eles falam que eu estou expondo os meus filhos, mas meus filhos, eles querem justiça. A partir do momento que eles entenderam o que é pedofilia, o que causa na pessoa que sofre pedofilia, eles são muito abertos, eles estão... Eu não me importo, aconteceu comigo, eu era uma criança, eles não têm vergonha. Eles falam, eles compartilham com quem quer que seja ainda. Como fala, gente? Tá me faltando palavras. É que eu tô vendo aqui que tem professor já chegando. Tá quase na minha hora aí de entrar. Palavras de consolo eles dão. E sempre fala, é uma fala muito do Pedro Henrique. Meu, tenha sua mãe como sua amiga. Conta tudo pra ela. Tudo que acontecer com você, conta pra sua mãe, porque ela é a maior defensora que você vai ter. Eu me orgulho dos meus 3 filhos. Eu os amo acima de tudo e de todos. Só não mais do que a Deus. Eu preciso ser eternamente grata a Deus. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz. E o que me deixa mais tranquilo é que eu não estou ferindo os meus filhos. Pode muita gente, até mesmo da família, Paula, você não deveria falar. Deveria alertar. Eu sou professora. Nós estamos agora no mês de junho. Quantos alunos e alunas já me confessaram o que aconteceu mesmo com eles? E sabe qual é o mais surpreendente? Pai e mãe não acreditam. Isso dói. Como que eu vou ajudar uma criança dessa, né? E às vezes assim, a gente ouve, a gente guarda, fica para si, a gente não passa adiante, porque é uma... Gente, o Brasil é tão complicado em relação à justiça. É difícil, mas enfim. Nessa minha trajetória na docência, quantas crianças eu já ouvi? Quantas? Como cristão, o que eu faço é pedir a Deus para que cure essa dor interior nessa criança. Se a família não vê, quem sou eu na fila do pão, né? Mas, por fim, gente, eu vou encerrar aqui. A tensão, o nervoso permanece ainda, não tô calma não, minha boca tá começando a secar de uma tal forma. Mas vai ficar entendido. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo. Nós tivemos audiência essa semana. Fomos lá, falamos com a juíza. E tá muito perto. Pra gente conseguir fazer a justiça terrena com esse cara.
por Deus, depois de tudo concluído, eu vou tirar print apenas do relato dos meus filhos no processo. E eu vou colocar para vocês o que ele fazia. Não estou expondo meus filhos, não. Eu vou colocar para que vocês vejam o quanto que essas mentes demoníacas, eles são ardilosos, como que eles fazem. Você, o demônio, você falou para os meus filhos não contar nada para a mamãe, porque a mamãe é muito ocupada com a igreja? Que a mamãe não tem tempo para eles? Mentiroso! Você bem é filho do diabo. Por quê? A mentira pertence a ele, ele é o pai da mentira. E você assim é. Esse casamento de fachada que você teve, eu tenho dó dessa sua esposa. A sua filhinha não tem culpa nenhuma de nada. Mas ela vai ter uma grande vergonha do pai sem vergonha, safado, criminoso que ela tem. Apenas dela eu tenho dó. Você vai pagar. Vai. E eu vou estar na plateia te vendo. Que pena que aquele chumbinho que você tomou alguns anos atrás, que te deixou internado com a cabeça desse tamanho, acho que eram as bostas que tem dentro da sua cabeça, flutuando e expandindo o seu crânio. Que pena que não te levou naquele tempo. Que pena. Mas agora a justiça vai ser feita. E os meus filhos vão ver a força de um pai e de uma mãe, principalmente de uma mãe, que eu tô falando por mim. A força e a garra de pai e de mãe, que cuida deles sim. Eles têm pai, eles têm mãe. E mãe, leoa bruta, porque é assim que eu me denomino, leoa bruta, porque mexeu com os meus filhos. Aí você vai se arrepender pro resto da sua vida. No demais, aguarde o próximo vídeo.